Você está vendo esse mapa aí? Você deve estar se perguntando, o que está acontecendo? Guerra no Brasil? Não estou sabendo de nada, mas sim, meu amigo, guerra no Brasil. O Brasil aí declara guerra contra os Estados Unidos da América do Norte, segundo o Donald Trump. Fica aqui que nós vamos até o final do vídeo, a gente vai saber o que está acontecendo, tá? Mas antes disso aí, essa matéria da CNN em que a Advocacia Geral da União diz que nenhum ato conspiratório intimidará o judiciário. Então, eles estão já chamando o ato do Donald Trump de conspiração, né? Vamos ver o que eles estão falando aqui. De ontem até hoje a repercussão é gigantesca, por isso a gente quer te ouvir. Bom dia. Oi, Elisa, bom dia a você, bom dia a todos que estão aqui na nossa companhia neste sábado. É isso, ontem ainda, né, assim que essa decisão aí saiu, esse anúncio foi feito da revogação do visto americano do ministro Alexandre de Moraes, familiares e também aliados, a repercussão foi quase que instantânea. Governistas, aliados do governo federal, do presidente Lula, falaram em retaliação à Suprema Corte Brasileira, ao governo federal brasileiro de uma forma geral, principalmente depois de essa decisão vir depois da operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a gente acompanhou pois é, isso aí a gente está sabendo, né? Então, tudo aconteceu depois aí da prisão do Jair Bolsonaro em retaliação, né? Ou seja, na verdade, quem fez essa retaliação foi o Alexandre de Moraes, né? Porque a família, o Jair Bolsonaro, ele foi chamado pelo Donald Trump numa carta. Ele falou assim, olha, se quiser negociar comigo, é o Jair Bolsonaro que vai negociar. O Alexandre de Moraes ficou muito bravinho, muito nervoso com essa situação, mandou prender o Bolsonaro, né? Isso aí vai gerar mais problemas ainda para o Brasil. Não pense você que a coisa ficou fria, não, né? A coisa esquentou mais ainda. Nós vamos ver isso aqui na fala aqui da CNN, o que aconteceu aí após esse ato, né? A embaixada brasileira tenta contato, né? Uma fonte americana contou hoje que a embaixadora brasileira Maria Luísa Ribeiro Viotti, ao voltar ou ao interromper suas férias anteontem, lá em Washington, ela procurou o Departamento de Estado e não foi recebida. Disseram para ela que era tarde demais para procurá-los. Ao mesmo tempo, o Eduardo Bolsonaro aparentemente sendo favorecido com um processo sumário, rápido, um fast track para a concessão de visto de residência, tendo um apoio. Bom, pessoal, é isso aí. O que eu queria mostrar mais para você é essa questão de que a embaixadora do Brasil lá nos Estados Unidos, ela não foi ouvida, né? Ela estava de férias, né? Voltou por conta desse evento aí, da questão dos vistos que foram suspensos do Alexandre de Moraes e dos seus comparsas ali do STF, e por conta disso ela voltou, né? Ela voltou ao trabalho, tentou comunicação com o governo americano, e ela teve como resposta que agora é tarde demais, né? Vocês já tiveram o prazo aí para conversar, tiveram desde a época que o Donald Trump estava anunciando, né? Estava falando que isso ia acontecer, tal. Poderiam ter voltado atrás, poderiam ter chegado junto para conversar, mas não houve nenhuma palavra aí por conta da embaixada. Porque são todos petistas cá entre nós, né? São todos apresentados pelo PT, então é só tranqueira que tem naquilo lá, né? Aí o que aconteceu? Tarde demais, essa foi a resposta aí do governo americano para a embaixada do Brasil. E agora nós vamos ouvir aqui uma coisa muito importante que o Romeu Zema está dizendo, né, a respeito de tribunal de exceção, e depois eu vou falar para vocês que de fato ele tem razão. Um tribunal de exceção, e o réu é sempre o mesmo, quem não concorda com o sistema. A perseguição contra Jair Bolsonaro chegou hoje a um novo absurdo. Impedir um pai de família falar com o próprio filho, censurar as redes sociais dele, isso não é justiça, é sim abuso de poder. Minha solidariedade a toda a família Bolsonaro. O Brasil não pode aceitar que um sistema judicial seja usado para calar opositores e intimidar quem pensa diferente. Que a justiça e a liberdade voltem a prevalecer no Brasil. O Brasil virou um tribunal de exceção, e o réu é sempre o mesmo, quem não concorda com o sistema.
Então é isso mesmo, né? O Brasil se tornou um tribunal de exceção. E o que significa isso, né? Tribunal de exceção, exceção é quando você está excedendo o escopo pelo qual funcionam as regras daquele departamento. Então a Suprema Corte, ou o Supremo Tribunal Federal, o escopo dele é dizer se algo está dentro ali do que foi legislado, se está dentro da Constituição, se algo é ou não é constitucional. Essa é a única função do STF. E ele tem que ser provocado para isso. Algum outro juiz tem que provocar o STF para questionar isso é ou não é. Por exemplo, a Câmara, ele vai votar um projeto, ele vai dizer se é ou não é constitucional com base na Constituição, não com base nos movimentos da cabeça dele, inventando leis. Não se pode inventar leis. Mas o que o Supremo Tribunal Federal tem feito? Ele tem criado leis da cabeça dele, do próprio Alexandre de Moraes, tem inventado regras e tem participado ativamente, né? Como? Ele criou o processo contra o Bolsonaro, né? Porque um processo, ele começa, a gente sempre está falando assim, essa pessoa é um BO, né? BO é boletim de ocorrência. Um problema, né? Uma ação começa na ocorrência, né? Ela começa no boletim de ocorrência. Você faz um boletim de ocorrência, vai para o delegado. Do delegado vai para um promotor de justiça. Do promotor vai chegar até o juiz, sendo provocado pelo promotor, ele vai julgar a causa. Depois de julgado, você não concordou com o resultado, a vítima não concordou com... A vítima não. O autor lá, né, da ação não concordou com o resultado, ele vai recorrer aquilo para uma instância superior. Assim vai até chegar no STF, que o STF vai dizer para o juiz, não vai dizer para a pessoa, né? Ele não conversa com o réu, né? Porque um juiz, ele só deve falar nos autos, ele não deve ficar falando, dando entrevista o tempo todo e tal. Quando que um juiz não é eleito, né? Não é um cargo eleito, ele não tem que ficar falando nada. Esses dias o Barroso falou assim, falando da economia, não, nós reduzimos a economia. Mas como que reduzimos? Ele não tem essa função, essa prerrogativa não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem nada a ver com a economia, com gastos, com absolutamente nada, né? Se ele quiser ser político, ele tem que largar a toga e concorrer ao cargo, né? Mas do jeito que está, não, está completamente errado. E sim, aqui o Romeu Zema tem toda a razão, é um tribunal de exceção. Então, onde é que nós chegamos? Chegamos no ponto que o Donald Trump considera que os atos do Alexandre de Moraes é uma declaração de guerra aos Estados Unidos, né? Ele pretende aí tarifas de 100%, o governo estava lutando aí para tentar derrubar as tarifas de 50%, mas agora com isso, com a prisão do Bolsonaro, a ideia é aumentar para 100%. Lei Magnitsky em ampla e massiva, não somente para o Supremo Tribunal Federal, mas pode atingir outras pessoas do governo, sanções em conjunto com a OTAN, né? Sanções em conjunto com a OTAN eu acho mais difícil, mas não é impossível, tá? Porque o Brasil ele pode ser muito prejudicado se essas sanções forem estendidas aí para a Europa, tá? Mas muito prejudicado mesmo, a ponto de assim, não se recuperar com tanta facilidade, tá? Vai ser um problema muito sério se isso acontecer. Vamos ver, eu acho isso mais difícil de acontecer. Sanções tecnológicas e bloqueios de GPS, isso é mais fácil de ocorrer, tá? Se bem que isso é mais fácil, não, é mais possível de acontecer, eu não sei se de fato ocorreria. O GPS tal qual nós conhecemos, ele pertence ao governo americano, ele pode derrubar. Já Starlink não, porque pertence ao Elon Musk, ele deveria querer ou não querer derrubar, isso seria da parte do Elon Musk, né? Mas o que é que acontece? Acontece que o Donald Trump considerou que a decisão do Alexandre de Moraes, e ele escreveu isso na decisão, foi uma afronta e uma declaração de guerra contra os Estados Unidos da América do Norte. Por que ele considera isso? Porque está escrito e ele chama os Estados Unidos de inimigos do Brasil, né? Ele diz que o Jair Bolsonaro está flertando aí com os inimigos da nação, então... E depois o Lula também chamou os Estados Unidos de inimigos. E aí você colocar os Estados Unidos como inimigo da nação, filho, é um problema sério, mano. É aquela história, né? O passarinho que come pedra sabe o tamanho do cu que tem, né? Então, não sei se o
O Alexandre de Moraes sabe o tamanho do dele, né? Mas ele comeu uma pedra grande aí com Donald Trump. Vai ser difícil desse pedregulho sair do outro lado. Bom, pessoal, valeu demais para você que chegou até aqui comigo, tá? E, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. É muito importante para mim, que meu canal tá muito fraquinho. Eu preciso da sua ajuda, tá? Olha, eu tô aqui com 100 visualizações desse vídeo aqui, ó. Israel avança no Catar. Um vídeo que ficou bacana, tá? Não sei por que deu esse tão pouquinho aí. E esse aqui, né? Brasil alerta, Bolsonaro é preso, né? Tudo bem, isso aí já foi ontem e tal, mas, poxa, 119 visualizações, bem pouquinho, né? Eu que já tive 300, 400, até 600 visualizações, eu fico meio frustrado com o que está acontecendo. Então dá essa força aí para mim, tá bom? Pelo menos agora no começo, e não deixa de participar aqui. Eu estou sempre trazendo notícias aqui de Israel e do mundo, qualquer conflito e tal. Esse vídeo especificamente do Brasil, porque eu acho que vai gerar um conflito aí, tá? O Brasil não tem guerra desde a época da Guerra do Paraguai. Então, eu acho que o Lula conseguiu levar o Brasil para uma guerra. Vamos ver o que acontece aí, tá bom? Então, valeu demais para você que esteve aqui comigo e até o próximo vídeo.